Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET de Matemática do 7º ano do Ensino Fundamental. PET de número 5, atividades da semana de número 4. Combinados? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Atividade número 1 diz o seguinte, olha, Ana, Carolina, Ricardo e Sérgio participaram de um treino de corrida. O registro do treino está representado no quadro abaixo. E aí eu vou colocar o quadro, olha. A Ana deu 4 voltas e gastou 14 minutos. A Carolina, 5 voltas, 11 minutos. O Ricardo, 6 voltas e 15 minutos. E o Sérgio deu 2 voltas em 6 minutos. Aí ele fala assim, ó, qual dos 4 colegas foi mais rápido no treino? Pessoal, a gente pode até analisar esse quadro e chegar a uma resposta. Mas uma das maneiras também de fazer é pegar o tempo que ele gastou e dividir pelo número de voltas. Porque assim eu vou calcular o tempo em cada volta, tá bom? Então, olha, foi isso que eu fiz aqui, ó. A Ana, 14 minutos, 4 voltas, quer dizer que ela gastou 3 minutos e meio por cada volta. A Carolina, 11 minutos, 5 voltas, ela gastou 2,2 minutos para fazer cada volta. O Ricardo, 15 minutos, 6 voltas, então cada volta 2 minutos e meio aproximadamente. O Sérgio, 6 minutos, 2 voltas, ele gastou aí cerca de 3 minutos por cada volta. Observa que a Carolina é a que deu as voltas mais rápidas, né? Ela gastou 2 minutos aqui para fazer 2,2 minutos para fazer cada volta. Então, a pessoa que foi mais rápida aqui é justamente a Carolina, com o tempo de 2,2 minutos por volta, tá bom? Então nós temos que tomar esse cuidado. Não basta olhar só o tempo total, porque no tempo total o Sérgio fez 6 minutos, porém ele só fez 2 voltas. Então nós temos que olhar aí o tempo médio por volta. E a Carolina, ela foi a mais rápida. Alternativa correta, letra B. Vamos fazer então a questão de número 2. Vamos lá. Questão de número 2. Considere essas 4 frases que relacionam duas grandezas entre si. Sabe-se que essa relação pode ser de proporcionalidade direta, proporcionalidade inversa ou nenhuma dessas duas. Frase de número 1, vou colocar aqui em cima, olha. Quantia mensal depositada na poupança e a quantia durante um ano. Frase de número 2. A altura de um prédio em construção em metros e o número de operários que trabalham na obra, ou seja, está relacionando a altura do prédio com o número de operários. Frase de número 3. A distância em quilômetros entre duas cidades e a distância entre essas duas cidades no mapa. E a frase de número 4, o número de pequenos quadrados de mesma área que cubram todo o interior de um quadrado grande e a área desses pequenos quadrados. Qual das frases relaciona duas grandezas inversamente proporcionais? Pessoal, é a frase de número 4. Por que é a frase? Imagina, olha, eu tenho um quadrado. Esse quadrado, ele é preenchido com 4 quadradinhos menores. Agora imagina se eu pegar esse mesmo quadrado, ó, o mesmo quadrado, e preenchê-lo com vários quadradinhos menores. Ó, vou colocar assim, ó. Observa aqui, ó, que eu tenho vários quadradinhos. O número de quadradinhos aumentou, não aumentou? Aqui eu tenho 4 quadradinhos, aqui eu tenho vários quadradinhos. O número de quadradinhos aumentou. Porém, a área de cada quadradinho diminuiu. Ó. Olha a área desse quadrado e olha a área desse. Então, a quantidade de quadradinhos aumenta e o número de quadradinhos diminui para cobrir uma mesma área total, né? Um está aumentando e o outro está diminuindo. Grandezas aí inversamente proporcionais. Então, a alternativa correta aí é a frase de número 4. Tá bom? Vamos fazer a questão de número 3. Vamos lá. Questão número 3. O quadro abaixo relaciona a quantidade de máquinas idênticas funcionando juntas.
utilizada para produzir 1.500 kg de ração para animais e o tempo gasto nessa produção. De acordo com essa tabela, responda as questões a seguir. Letra A. Quando a quantidade de máquinas triplica de 3 para 9, o que acontece com o tempo em dias? Então tá aqui o quadro, pessoal, olha. A quantidade de máquinas de 3 para 9 triplicou. O tempo foi de 24 dias para 8. O que aconteceu? O tempo diminuiu, né? Mas diminuiu como? O tempo é a terça parte. Ou seja, dividiu por 3. Então vou chamar a atenção. A quantidade de máquina multiplicou por 3 e deu 9, só que o tempo dividiu por 3. Isso acontece porque as grandezas são inversamente proporcionais, tá bom? E responde a letra B. Grandezas inversamente proporcional é assim. Se uma multiplica por 2, a outra divide por 2. Se uma multiplica por 3, a outra divide por 3, tá bom? Na letra C, mantendo a regularidade observada nessa tabela, quais são os valores de x e de y? Vamos começar aqui, olha. Vamos começar aqui pelo valor do y. Observa aqui, olha. Eu saio do 3 para o y, do 24 para o 12. O que está acontecendo do 24 para o 12? Não é a metade? As grandezas são inversamente proporcional. Se aqui dividiu por 2, em cima vai fazer o quê? Em cima vai multiplicar por 2. Então, o y é igual ao 3 vezes 2. Então, o y é igual a 6. Tá bom? Por que eu multipliquei por 2? Porque aqui embaixo, ó, 24 para 12 dividiu por 2. Então, como são grandezas inversamente proporcionais, se uma divide, a outra multiplica. Então, eu comecei pelo y, que ficou mais simples. Agora eu vou fazer o x, olha, deixa eu apagar esse daqui, ó. Pronto, eu vou analisar o x. Observa que do 3 para o 4 está aumentando, né? Mas fica difícil a gente perceber a razão que aumenta, porque aumenta uma unidade. Não fica um número fácil da gente calcular, igual a gente faz aqui, ó, do 3 para o 9, triplicou, eu multipliquei por 3. Agora do 3 para o 4 eu estou multiplicando por quanto? Para eu saber, pessoal, é só fazer aqui, ó, do 9 para o 3. Ó, 9 dividido por 3 deu 3, então quer dizer que eu multipliquei por 3. Então 4 dividido por 3, ó, vou achar desse jeito, ó. 4 dividido por 3 vai ser a razão. Então, ó, eu estou pegando esse e estou dividindo por esse. Ok? 4 dividido por 3, para eu descobrir a razão. Assim como a gente faz aqui, ó. 9, ó, 9 dividido por 3. Vai dar 3. Aí, pegou esse 24 e dividiu por esse 3, ó. Então, 24 dividido por esse 3 é igual a 8, que está aqui. Tá vendo? Então, ó, peguei o 4 dividido por 3. Só que vai dar um número decimal. Pode deixar desse jeito. Então, eu vou pegar o 24 e vou dividir por esse número, mesmo estando em fração, tá? Ó, o 24 dividiu por esse número, então o 24 divide por esse número. E aí, olha, divisão de fração. Multiplica a primeira pelo inverso da segunda, que é 3 sobre 4. Aqui nós podemos usar a técnica do cancelamento, ó. O 24 dividido por 4, aqui vai sobrar 1 e aqui vai sobrar 6. Então, 6 vezes 3 é 18. Esse aqui é o valor de quem? É o valor do x. Então, o x aqui é igual a 18. Vamos fazer então a questão de número 4. Vamos lá. Questão de número 4. A geladeira da casa de João estragou e não tem mais conserto. Ele decidiu que comprará uma nova e, para isso, iniciou pesquisas em lojas e sites, buscando pelo modelo preferido, valor e formas de pagamento. O quadro a seguir apresenta algumas das opções de pagamento e parcelamento. Mantendo o padrão identificado na composição e número de parcelas, vamos ajudar o João a ter mais opções de parcelamento?
Para isso, calcule o valor de cada parcela, se a compra fosse efetuada em 10 parcelas. Em seguida, calcule para 15 parcelas. Nos dois casos, explique como você chegou ao resultado. Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui, olha. O quadro está aqui, olha. Quantidade de parcelas é 2. Valor das parcelas é 1.200. Observa que se eu pegar 2 vezes 1.200, dá R$2.400. Quantidade de parcelas é 3. Valor das parcelas é 800. 3 vezes 800 dá R$2.400. Percebe aqui que o que ele está comprando custa R$2.400. Ele está dividindo em parcelas iguais. Ó, 4 parcelas, 600. 4 vezes 600 dá R$2.400. Então, quer dizer que são realmente parcelas iguais. E aí eu quero saber qual é o valor de cada parcela se ele parcelar em 10 vezes. Basta pegar, já que o valor é igual, basta pegar o 2.400, né? Vou fazer aqui do lado, ó, o 2.400 e dividir por 10. Isso vai dar 240. Então aqui, R$240. Aqui a mesma coisa, ó. Eu pego o 2.400 e divide por 15. E 2.400 dividido por 15 vai dar R$160, que é o valor de cada parcela aqui, tá bom? Então como é que a gente chegou nisso aí? Nós percebemos que as prestações são iguais. E em todos os casos anteriores deu 2.400. Então aqui também será 2.400, tá bom? Serão parcelas iguais. Aí ele fala assim, ó, o que acontece com o valor da parcela quando a quantidade das mesmas aumenta? Observa, ó, a quantidade de parcelas aumentou. O que está acontecendo com o valor? É a primeira pergunta aí. O valor das parcelas diminui, tá? O valor das parcelas diminui. Qual relação existe entre as grandezas, quantidade de parcelas e os valores respectivos? Que relação? Uma está aumentando, a outra está diminuindo. A gente pode até perceber aqui que vai ficar fácil, ó. Parcela dobrou a quantidade de parcela de 2 para 4. Valor da parcela caiu a metade, diminuiu a metade, ou seja, grandezas inversamente proporcionais. Uma dobra, a outra divide pela metade. Então, o que acontece? Aí são grandezas inversamente, ó, proporcionais. Ok? Vamos fazer então a questão de número 5. Vamos lá. Questão de número 5. Ana possui uma fábrica de máscaras de proteção, com 4 funcionários trabalhando 8 horas por dia e praticamente mesmo ritmo de trabalho. Certo dia, Ana recebeu uma encomenda de 800 máscaras para ser entregue em 7 dias. Após 3 dias de trabalho, Ana verificou que 400 máscaras relacionadas a essa encomenda haviam sido confeccionadas. Mantendo a mesma quantidade de funcionário e o mesmo ritmo de trabalho, no mínimo, quantas horas de trabalho por dia atribuídas à confecção do restante de máscaras dessa encomenda devem ser empenhadas por funcionário dessa fábrica para que Ana entregue essa encomenda no prazo estabelecido? Então vamos lá, pessoal, dá uma olhadinha, olha, eu tenho aí 4 funcionários trabalhando aí 8 horas por dia, né? E ela recebe uma encomenda de 800 máscaras com prazo de 7 dias. Só que aí o problema falou que com 3 dias ela percebeu que 400 máscaras já estavam prontas. Faltam 4 dias, porque ela quer entregar no prazo. E o prazo é o quê? 7 dias. Faltam 4 dias. Quantas máscaras faltam ser fabricadas? Bom, se eram 800 e já se produziu 400, então faltam aqui 800 menos 400, faltam 400 máscaras para se produzir em 4 dias. Aí quer saber o seguinte,
qual que é o tempo diário que esses funcionários vão ter que trabalhar para fazer isso aqui? Bom, vamos pensar aqui, olha. 3 dias, pessoal, eles fizeram 400 máscaras. Quantas horas por dia eles trabalham? Eles trabalham 8 horas por dia, né? Então, 3 dias vezes 8 horas por dia, eles gastaram 24 horas para se produzir 400 máscaras. O número de funcionários vai continuar sendo o mesmo, que é 8. O número de máscara continua sendo o mesmo, que é 400. Então, quantas horas eles vão ter que trabalhar nesses 4 dias? É só pegar as 24 horas que eles produziram 400 máscaras aqui, e aqui é a mesma quantidade, né? Pega as 24 horas e divide pelos 4 dias. 24 dividido por 4, ou seja, eles vão gastar 6 horas por dia. Então, resposta aí, eles irão gastar 6 horas por dia para se produzir essas 400 máscaras nesses 4 últimos dias. Tá bom? Vamos fazer a questão de número 6. Vamos lá. Questão de número 6. As chuvas na cidade em que Carlos vive são intensas e causam infiltrações e umidade nas casas. Neste ano, as infiltrações na casa de Carlos foram severas, fazendo com que ele tivesse que reformá-la totalmente. Conversando com o pedreiro, Carlos percebeu que ele sozinho levaria 100 dias para reformar a casa. Ele não tem todo esse tempo, pois está de férias e quer acabar a obra. Ele solicitou ao pedreiro que escrevesse a estimativa de dias que levaria para terminar o trabalho, contratando mais pessoas. O registro do pedreiro está abaixo. Mantendo a mesma proporção estabelecida pelo pedreiro, e sabendo que Carlos precisa terminar a reforma em 10 dias, quantas pessoas serão necessárias para que a reforma seja finalizada dentro do prazo? Registre como você pensou para solucionar esse problema. Vamos lá, pessoal. Aqui, olha, está o que o pedreiro escreveu. Uma pessoa faz o serviço em 100 dias, 2 pessoas em 50 dias, em 10 dias, que é o que o Carlos quer. Quantas pessoas serão necessárias? Bom, vamos perceber aqui que são grandezas inversamente proporcionais. Por que são inversamente proporcional? Observa que o número de pessoas aumentam, multiplicado por uma razão, e o número de dias diminui, dividido por essa razão. Então, ó, de 1 para 2, multiplicou por 2. Então, de 100 para 50, dividiu por 2. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Então, nós precisamos perceber isso. Logo, para eu descobrir quantas pessoas tem aqui, eu posso identificar uma razão entre 100 dias e 10 dias. E é isso que eu fiz aqui, olha. 100 dias dividido por 10 dias vai dar 10 como razão. Então, ó, eu estou pegando esse cara e estou dividindo por esse, ó. Estou dividindo por esse. 100 dividido por 10, eu encontrei uma razão 10. E aí, já que eu peguei esse, agora eu vou pegar esse cara aqui e vou multiplicar pela razão aqui. Então, ó, 1 vezes 10 vai me dar essa quantidade de pessoas, ou seja, 10. Logo, vai precisar de 10 pessoas. Aí pediu para explicar como que eu pensei. Olha, percebemos que são grandezas inversamente proporcionais. Portanto, podemos dividir os 100 dias iniciais pelos 10 dias, ou seja, 100 dividido por 10. Assim, encontramos uma razão, que é essa, ó, até escrever aqui, razão. Depois, multiplicamos essa razão pela quantidade de pessoas inicial e encontramos o número de pessoas para fazer o serviço em 10 dias, tá bom? Então, o segredo aqui é perceber que são grandezas inversamente proporcionais. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou te ajudando, hein? Curta aí o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. No mais, um grande abraço, Deus te abençoe, ó, tchau!